Algum tempo atrás, Deus começou a falar comigo que é possível perder a sua imagem, é possível perder a sua semelhança. Eu disse, é possível? Sim, o homem quando caiu perdeu essa qualidade. E Deus teve que restaurar e uma aliança nova. A velha aliança teve que terminar. Para a segunda nova aliança, Deus restaura a sua semelhança no homem, a sua imagem no homem. Agora, o que é imagem? Quando a Bíblia está a falar imagem e semelhança de Deus, não está a falar no exterior, não está a falar no rosto. Porque Deus tem mãos como homem? Não. Deus não tem mão, mas Ele toca. Não tem mão como homem, mas Ele toca. Deus não tem olho como homem, mas Ele vê. Deus não é como um homem, o corpo humano, mas Ele consegue estar em vários lugares e tomar várias formas. Se você pensar que Deus é definido por uma imagem, um corpo, você não vai olhar para Deus, vai ver várias coisas, várias formas. Quer que eu te provo isso? Quando você olha para Deus, quando Jesus é batizado, aparece em forma corpórea de pomba. O Espírito de Deus desceu em forma corpórea de pomba. Quando foi no dia do Pentecoste, o Espírito baixou em forma de fogo. Às vezes ele se manifesta em forma de vento, em forma de fogo, em forma de água, em forma disso, assado, cozido. Para dizer que Deus não é uma forma, Deus é uma semelhança. Agora, semelhança tem a ver com traços, tem a ver com processo de mente. Como é que a mente processa pensamentos, está entendendo? Como é que ele pensa? Uma entidade ou uma personalidade, uma pessoa não é definida pelo corpo. A pessoa é definida pela sua mente. Você não é mais do que aquilo que você pensa. Você, na verdade, é os seus pensamentos. Te definem. Fazem de você quem é. Se você olhar para mim, há muitas pessoas, essa imagem que você está a ver aqui, não define quem eu sou. Não é essa imagem que define a personalidade de Tony Calado. Não, essa imagem, existem muitas pessoas parecidas comigo, já me confundiram até. Ei, te vi aí em Nova York, nunca lá fui. Te vi não sei aonde, mas não sou eu. Tem pessoas até que são gêmeas, são idênticas mesmo, mas a sua mente nunca é idêntica. Porque a personalidade, o que define uma pessoa é a sua forma de pensamento. Está entendendo? Não sei se você está entendendo. Quando a Bíblia diz façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, Deus está a baixar alguns atributos dele para o homem. Os seus traços, a sua semelhança. Deus é amor. Deus colocou amor no coração do homem. Deus colocou liberdade de escolha para ele fazer o que ele quer, seguir Deus ou não seguir. Deus colocou bondade, longanimidade. A Bíblia fala sobre os dons ou fruto do Espírito e fala sobre a glória de Deus. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, e a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, a glória de Deus. Deus não mostrou nenhuma imagem. Deus disse assim: eu vou fazer passar sobre você a minha bondade, a minha misericórdia. Eu vou passar sobre você. Isso era a definição da glória de Deus, além de uma luz que Moisés viu, ou uma imagem que Moisés queria ver. Deus passou a sua misericórdia, os seus traços. A glória de Deus é os seus traços, a sua natureza. Isso é a imagem de Deus. Então, se você é filho de Deus, você tem que ter a imagem de Deus. Agora você entendeu. Não é ser parecido com Deus na forma, mas é ser parecido com Deus na forma de pensar, processo, mente de Deus. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. E a Bíblia assim, diz assim: mas Deus nos revelou com o seu Espírito, nos deu o seu Espírito para nos conhecermos essas coisas. Porque quem conheceu as coisas quem conhece as coisas do homem senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus que nele está. E ele nos foi otorgado para conhecer Deus. Então, o Espírito Santo é o aplicativo que baixa a imagem de Deus na sua vida. Eu podia dizer que o Espírito de Deus é a impressora de Deus em você. É o material genético do ADN espiritual de Deus em você. Ele implanta a natureza de Deus para você ser genuíno filho de Deus. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, era a palavra.
E a palavra estava no princípio com Deus, e a palavra era Deus. Então significa que Deus se imprimiu nessa palavra aqui. Ele baixou aqui os seus traços, a sua semelhança, o que ele pensa, a forma como ele processa pensamentos. Isso é que define uma pessoa. Eu disse que nós não somos definidos pela imagem ou pela cor que nós temos, mas nós somos definidos pela forma de que processamos a nossa mente. Quando Deus diz que vai imprimir em nós os seus pensamentos, as suas leis, Ele está a dizer que Ele vai imprimir Ele próprio, Ele vai baixar dentro de você. E como é que isso acontece? Através da meditação na palavra de Deus e o Espírito de Deus, a presença de Deus. Por quê? A palavra de Deus imprime os pensamentos de Deus na sua mente, mas o Espírito de Deus grava no teu coração. Você sabe que eles já fizeram filmes aí no Hollywood, fizeram uns filmes, tentaram fazer seres humanos ou robôs, né? Com inteligência artificial, mas sem coração. O coração é uma coisa incrível. Se você não tiver coração, você não tem sentimentos. Existem pessoas que são possuídas por demônios, perdem o coração, já não tem sentimento. O que é sentimento? O sentimento já não tem mais compaixão, já não sente mais afeto. Está a cortar a cabeça de alguém, não sente nada. Essa pessoa não tem coração, perdeu o coração, foi possuída por demônio. Há muitos religiosos que têm palavra, mas não têm coração. Têm letra, mas não têm espírito. Por que eles têm tanto conhecimento? Conhecem hebraico, conhecem aramaico, conhecem as aplicações dos verbos, conhecem as palavras no original, consegue traduzir até a Bíblia, mas ele próprio nunca nasceu de novo. Ele próprio não conhece Deus. Ele próprio não foi impresso pelo Espírito de Deus na sua mente e no seu coração. Ele não tem isso. Por quê? Porque ele não tem a presença de Deus. É necessário você ter a palavra e ter o Espírito de Deus. Quando você meditar na palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo é esse dispositivo, é esse aplicativo, estou a falar de uma forma analógica, que vai baixar a mente de Cristo para dentro de você. A mente de Deus para dentro de você, da sua mente e do seu coração. E aí você vai começar a absorver os traços de Deus. Se você não meditar na palavra de Deus de dia e de noite, você vai começar a perceber que os teus pensamentos vão mudar. A forma de você pensar vai mudar. Você vai começar a pensar que se vingar já não é assim tão mal. Me fez mal, então eu estou certo, eu estou certo, ele está errado, ele fez isso, fez assado, fez coisa. Você vai ficar mesmo bravo e vai querer se vingar. Por quê? Porque você não está a meditar na palavra de Deus. Só a meditação na palavra de Deus é que mantém a imagem de Deus em você. Só a meditação. No dia que você dizer, já sei tudo, não preciso mais aprender, não preciso mais meditar na palavra de Deus, você vai começar a perder a imagem de Deus em você. Sabe o que aconteceu com Lúcifer, com o anjo maligno? No dia que ele deixou de ouvir a voz de Deus, deixou de ouvir, de meditar na palavra de Deus, ele perdeu os traços divinos, ele perdeu o amor, perdeu tudo, a forma como Deus processa. Ele perdeu isso, porque deixou de ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, de meditar na palavra de Deus. É por isso que nós, até os 24 anciãos, diante do templo do Senhor lá no céu, diante do altar, do trono, eles estão a dizer santo, santo, santo. Eles toda a eternidade estão a dizer santo, santo, santo. Eles estão a meditar naquilo que Deus é. A natureza de Deus é santa, mas se você não meditar nela de dia e de noite, você vai perder essa santidade, não vai ser expressada na sua vida. Depois, com o tempo, você vai começar a pensar que Deus é tão amigo de Deus que Deus te deu um desconto para você pecar. Tem pessoas que acham que têm tanta intimidade com Deus que Deus já lhes deu o desconto para pecarem. Sou muito amigo de Deus, Deus vai me dar um desconto. E é esse princípio, esse pensamento que faz muitas pessoas dizerem que inferno não existe. Se Deus é meu amigo, se Deus é meu bom, meu bem, Deus é meu tudo, Ele me ama, então Ele não pode criar inferno, não vai me mandar no inferno. Ai, ai, ai. Medita mais uma vez, pensa mais uma vez. Por quê? Porque se você não entrar na palavra de Deus, você vai perder os processos, a semelhança e a imagem de Deus dentro de você. Então, profeta, como é que eu baixo essa imagem de Deus dentro de mim? Como é que eu
Eu baixo essa imagem pela meditação da palavra de Deus e pela adoração constante, intimidade constante com Deus. Se você não desenvolver intimidade com Deus, você vai perder isso. Você vai perder essa graça da parte de Deus. É necessário você manter-se nessa graça constantemente. Medita de dia e de noite. Leia aí. A palavra de Deus não expira, ela se renova de dia e de noite. Mesmo que você já leu aí, não matarás, não roubarás, perdoa 70 vezes. Mesmo que você já leu isso, não sei quantas vezes que você já leu, você vai precisar disso todos os dias. Para quê? Para manter a semelhança de Deus, os traços de Deus em você, o ADN, a identidade de Deus. Quando nós crescemos dentro de uma casa com nosso pai, com a nossa mãe, nós crescemos e nós desenvolvemos os traços deles, nós falamos como eles. Até mesmo quando você casa com alguém, não é verdade? 20 anos estão juntos, você é branco, ele é negra, mesmo assim começam a ficar parecido. É estranho, uma raça, outra raça, um é chinês, outro é asiático, outro é africano, mas estão a ficar parecidos só porque são casados. Sabe o que é isso? É casamento, é a conexão. Todos os dias vocês falam, os vossos filhos vão começar a falar com a voz do pai, sotaque do pai, sotaque da mãe. Por quê? Porque eles têm convivência constante. A meditação da palavra de Deus é para te fazer conhecer Deus, como é que Deus fala, como é que Deus pensa, como é que Deus processa. Depois você vai ter essa imagem na sua vida. Quando as pessoas olharem para você, vai ser tipo Pedro, você está dizendo que não conhece Jesus, mas a tua forma de falar, a tua forma de processar, a tua forma de vestir, a tua aparência parece com Jesus. Estou a te confundir, até você mesmo parece Jesus. Também vai ser crucificado. Ele estava a negar, mas ele não podia negar o interior dele que se expressava. A Bíblia diz que está cheio o coração, e isso fala a boca.